Oi, gente, voltei. Agora eu vou contar a trajetória da Esquadrilha da Fumaça da forma que eu conheço. Eu acho que dentro do contexto que eu vou dizer, está tudo dentro do esquema, né? De como eu sei como a Esquadrilha da Fumaça começou e pelas histórias eu sei que eu estou no caminho certo. Aqui tudo começou na Esquadrilha da Fumaça quando ela era aqui sediada no Campo dos Afonso, onde era a Academia da Força Aérea há muito tempo atrás. Então, alguns instrutores lá da Academia da Força Aérea aqui no Rio de Janeiro começaram a fazer determinadas acrobacias aéreas com os aviões, com esses aviões que aqui estão, que eu estou mostrando, que é o T-6 Texas, Norte América, Texas, né? Começaram a fazer umas atividades de acrobacias. Através disso, eles começaram a fundar a Esquadrilha da Fumaça, o EDA, o Esquadrão de Demonstração Aérea. Eles pintaram o avião nessas cores, vermelho e branco, com o símbolo do Brasil e da Força Aérea Brasileira, e começaram a fazer os seus voos acrobáticos pelo Brasil e fora do Brasil também, né? Através de alguns instrutores que começaram a fazer essas atividades. E ela foi bem aceita pelo público e todo mundo gostou. E daí surgiu, então, a Esquadrilha da Fumaça, né? Bom, quando a Esquadrilha da Fumaça começou a funcionar direitinho, no seu esquema, ficou muitas vezes o tempo passando e começou a vir a era do jato, a era de propulsão a jato, que foi os aviões, né, que começaram a aparecer nessa forma. E outras esquadrilhas da fumaça começaram a usar aviões dessa forma a jato. Como o Brasil não gostaria de ficar também para trás, ela, através da França, adquiriu esses aviões aqui, que são os T-24 Fuga Magister. Muito bem. Aí a Esquadrilha da Fumaça começou a fazer demonstração aérea com os T-6 e com esses aviões aqui, da Esquadrilha da Fumaça, o T-24, já pintados de outra cor, nas cores do Brasil, verde e amarelo. Mas o que acontece? Muitos lugares que a Esquadrilha da Fumaça se apresentava, o público gostava mais que a Esquadrilha da Fumaça viesse fazer a apresentação com os T-6 do que com os Fuga Magista, com os T-24. Por quê? Porque os T-6, as acrobacias eram mais lentas, mais tranquilas e o pessoal visualizava melhor. E com os jatos, as acrobacias aéreas e a demonstração ficaram um pouco mais rápido, devido a ser um avião a jato, claro, né? Então, eles começaram a se apresentar muito mais com os T-6. Mas aí, devido a problema também, não só por isso, há problema que esse avião aqui, o T-24, começou a ter, ele terminou sendo desativado. Ele foi desativado e acontece o seguinte, voltaram só as apresentações nos T-6 de novo. Mas também, devido ao tempo de uso dos T-6, problema de peça, reposição de peça, essas coisas, o tempo dele também já não dava para seguir tanto o itinerário dele para muito tempo mais de voo. Então, eles tiveram que se aposentar. Algumas aeronaves dessas, muitos pilotos, instrutores e até fumaceiros também, que o pessoal chamava de fumaceiro, compraram esses aviões em particular e usam até hoje, mas é cada um por si. E foi doado uma aeronave dessa para o Tenente Coronel Braga, o mais famoso
piloto da Esquadrilha da Fumaça, que voou por muito tempo essa aeronave, e foi o cara que mais tempo, horas de voo teve nessa aeronave, sem praticamente nenhum acidente. Mas o que aconteceu? Os pilotos que compunham a Esquadrilha da Fumaça voltaram a ser instrutores, outros foram para outros lugares. E alguns desses instrutores foram para a academia fazer instrução para alunos, para aviadores, na academia da Força Aérea, agora já não mais aqui no Rio de Janeiro, e sim em Pirassununga, lá em São Paulo. Então, alguns instrutores da academia lá em São Paulo começou a pedir a um desses fumaceiros que fez parte da Esquadrilha da Fumaça com os T-6, para ensinar a eles alguns truques de acrobacia aérea, porque eles queriam retornar a equipe da Esquadrilha da Fumaça. E começaram a dar essas instruções para esses instrutores de lá. Só que eles já não usavam mais esse T-6. Então, lá na academia, existe um avião que é de instrução aérea para os alunos, para os pilotos, até hoje está lá em funcionamento, que é essa aeronave aqui, que é o T-25 Universal de fabricação Naval. O que aconteceu? Os instrutores começaram a fazer acrobacia com esses aviões aqui. E eles começaram a fazer como se fosse da Esquadrilha da Fumaça. Soltavam fumaça e tudo. Só que a denominação dele continua sendo a mesma, e a pintura também da academia. Porque além deles fazerem instruções normais na academia, eles faziam apresentações no público. O que aconteceu? Eles ficaram um tempo também em voo. Essa aeronave tem até hoje na academia fazendo a instrução para os alunos de formação de pilotos. Mas enquanto a Esquadrilha da Fumaça estava usando esses aviões Universal, a Embraer estava fazendo a construção de um avião lá na Embraer, né, em São José dos Campos. Esse avião foi denominado como T-27. Foi feito um concurso até para saber um nome, um apelido que o avião poderia ter, né? Como esse daí tem o nome de Universal, o T-6 tem o nome de Texas, o T-24 tem o nome de Fuga Magister, e queria botar um nome de nessa aeronave que estava saindo novinha, impecável da Embraer. E foi dado o nome de Tucano. Foi dado o nome de Tucano, que ele até dá mais ou menos um aspecto de Tucano mesmo. Que foi esse daqui, que é o T-27 Tucano. O T-27 Tucano, ele começou a ser usado na Academia da Força Aérea de instrução avançada para os novos cadetes. Ao mesmo tempo, foi retirado algumas aeronaves dessa e dado para os pilotos para retornar à Esquadrilha da Fumaça. Eles fizeram a pintura original de como era do T-6 quando começou, vermelho e branco, e começaram a fazer a demonstração aérea nessa aeronave. Foi muito bem aceita pelo público e ela ficou bastante tempo fazendo essa demonstração com essa aeronave. E foi muito bem aceita pelo público e tudo. Mas, enquanto essa aeronave estava sendo apresentada ao público, fazendo as suas acrobacias aéreas e tudo, versátil, estava sendo feita também lá na Embraer de novo uma outra aeronave quase do mesmo padrão, mas com uma potência maior, uma versatilidade maior, um domínio da aeronave bem maior e uma velocidade uma força bem maior do que esse T-27 que aqui estou mostrando. Então,
Mas essa aeronave que estava sendo construída lá, não era para instrução de cadete. A instrução de cadete continuou com essa T-27. Aquela aeronave que estava sendo construída lá era para fazer parte dos grupos de aviação de caça que é existente no Brasil todo, para que elas fazem, como é que se diz, patrulhamento do nosso espaço aéreo e nas nossas fronteiras também, por alguma entrada de alguma aeronave estranha trazendo do tráfico ou qualquer coisa nesse sentido. Ela foi chamada de A-29, que é um avião de ataque, que é esse aqui. Essa aeronave aqui, ela obviamente foi também passada para a Esquadrilha da Fumaça. Ela já tinha outra pintura, a pintura da bandeira nacional. Inclusive, no leme dela vem o símbolo da bandeira nacional, aqui. Então essa aeronave começou a compor a Esquadrilha da Fumaça, uma aeronave mais forte, com mais velocidade, um desempenho bem maior, e ela foi adotada até hoje, junto à Esquadrilha da Fumaça, está funcionando até hoje. E espero que ainda fique por muito tempo. Bom, gente, é isso aí. Eu tentei mostrar a vocês, como é que se diz, a história um pouco da Esquadrilha da Fumaça, de como ela começou até agora, nos anos atuais. Entendeu? Pelos conhecimentos que eu tenho, certo? Que eu estudei, que vivi muito em bases aéreas, e dentro do conhecimento que eu obtive lá, eu tentei fazer o máximo possível. E o mais interessante é que essas aeronaves todinhas, que aqui eu mostrei para vocês, desde lá do T-6, do Fuga Magister, do Universal, do Tucano e do Super Tucano, eu que confeccionei todas essas aeronaves através de papelão e de material reciclável. Espero que vocês tenham gostado. Claro que essas aeronaves que eu fiz tem alguns aspectos meio coisa, mas eu tento fazer do melhor possível e tentar me aprimorar de maior possível para que elas fiquem melhores ainda. Mas deu para vocês entenderem, e eu espero que vocês tenham gostado, que me dê aquela força, né? Junto a mim, que eu possa fazer mais vídeos e poder mostrar a vocês. Tá ok? Aí está a história da Esquadrilha da Fumaça. Aqueles que se amarram em aviação, como eu tenho no meu sangue a aeronáutica e a aviação em geral, eu construo essas aeronaves como qualquer outra. Que eu possa construir, possa fazer, eu faço. É um desafio que eu adoro fazer, é esse, construir. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse dom de poder construir essas aeronaves e tentar fazer os mínimos detalhes possíveis da original. Eu vou ver se eu vou no Museu Aeroespacial fazer algumas tomadas lá dentro e passar para o meu canal, esperando que todos possam me ajudar e dar essa força no meu canal. Muito obrigado, que Deus acompanhe vocês, me dê essa força, e daí estamos aí com a Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Esquadrilha da Fumaça. Muito obrigado e tchau, tchau.